Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs que assistem os meus vídeos no meu canal do YouTube Universo Esotérico. Desde já eu peço a colaboração de todos através do like de cada um, né? Porque dando like nos vídeos, você propaga os vídeos para outras mentes pensantes, para outras mentes que querem se atualizar sobre a doutrina e a cultura esotérica existente neste planeta, né? E peço que ativem as notificações, né? Cliquem lá no sininho, comentem, deixem seus comentários, deem sugestão de novos vídeos, né? De novos temas, né? Para que eu possa aqui debater e comentar junto a vocês. E compartilhem os vídeos, né? Porque divulgando a doutrina espírita, divulgando a espiritualidade, né, que existe em todas as religiões, seitas religiosas e no esoterismo de um modo geral, você estará praticando um ato de caridade, né? Então, o tema de hoje é um tema polêmico, porque o meu objetivo aqui é mexer com cada um de vocês, né? É fazer vocês pensarem, pesquisarem, né? E debater. O tema de hoje é polêmico. O porquê a mentira, né? Melhor dizendo, a mentira sobre o racismo de Allan Kardec, desmascarando os incrédulos, desmascarando os extremistas. Então, por que algumas correntes de pensamento de espíritas, né, que se autodenominam de espíritas de esquerda, consideram que Allan Kardec é racista, né, ou era racista. Todos nós sabemos que a população mundial, né, ela teve as primeiras raças, né, tiveram a sua origem. Desde já eu quero agradecer a presença de todos que estão prestigiando meus vídeos e colhendo informações do mundo material e do mundo espiritual. E agradeço a presença de todos os espíritos que estejam aqui e que estão me protegendo. Então, dando continuidade, nós sabemos que as primeiras populações terrestres, né, as primeiras pessoas aqui neste planeta, né, as primeiras populações que deram origens aos povos aqui neste planeta, elas foram originárias da África, né? Elas tiveram a sua origem na África. A África é o berço da humanidade. A nossa amada África é o berço da humanidade, é a origem de todos os povos. De lá passaram a se desenvolver os demais povos existentes de todos os planetas, né? De todo o planeta Terra. Então, a África é o berço da humanidade aqui na Terra. Como eram os primeiros povos, né, que se originaram na África,
eles ainda eram muito primitivos, né? Tudo que é inicial é mais primitivo, entendeu? Toda a nossa origem, entendeu? Ou toda a origem de qualquer bem material, ela é primitiva. Ela precisa se atualizar. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Então, todos nós, mundo espiritual e mundo material, temos, né, usufruímos de uma origem primitiva. E com o tempo nos depuramos e com o tempo nos aperfeiçoamos para melhorar, né? Para progredirmos, tanto moral como intelectualmente. Nós começamos como primitivos. Né? A nossa origem intelectual é a origem primitiva. Ela vai se desenvolvendo com o tempo. E a parte material também. Toda e qualquer invenção, ela é primitiva. Com o tempo ela vai se desenvolvendo. Né? Nota-se que nós tivemos televisão preto e branco. Né? Então, se fizermos uma comparação às atuais TVs de controle remoto, as atuais TVs de LEDs, 4K, entendeu? 8K e 12K. Ainda em desenvolvimento no Japão, ainda em desenvolvimento nos países asiáticos, nós podemos observar que houve uma evolução de um estado primitivo para um estado mais avançado. Então, daí, o termo primitivo, entendeu? É o primeiro segmento de tudo, é o segmento primário de todos nós, espíritos e matéria, de todos nós, matérias, de um modo geral. Allan Kardec, então, na revista espírita, entendeu? Ainda no século XIX, ele fez um comentário afirmando que ele fez um comentário, né? Ou disseram que ele fez um comentário, né? Disseram que ele fez um comentário chamando os povos africanos, e ele realmente não fez esses comentários, tá? Disseram, houve um comentário dizendo que Allan Kardec tinha falado que os povos africanos eram povos primitivos, que a raça negra era uma raça primitiva, entendeu? Daí se originou o termo, a denominação, digamos, né, preconceituosa de que Allan Kardec era racista. Né? Foi apresentado um texto a ele, e esse texto, entendeu? Que não foi comentado por ele, e pois estava entre aspas quando foi apresentado a ele, era dito que ele se reportava aos povos africanos como povos primitivos, que a raça negra ainda era a raça que carecia de aprender para que pudesse evoluir espiritualmente. Ora, a raça negra era a primeira raça existente no planeta Terra. A raça negra era a origem de tudo. Entendeu? Como eu falei, a África era o nosso berço. Era a origem de tudo, ainda era uma criança. Entendeu? Então, o Allan Kardec, usando a linguagem da época, se reportava sem considerações a preconceitos. Né? Não existia naquela época o termo afrodescendente. Não existia naquela época o termo afrodescendente. Então, eram os povos negros, pretos, né? Que tinham a cor preta e
que era a primeira identificação que um estudioso, um intelectual, como Allan Kardec, que era um cientista, viu naquele momento, foi identificar. A raça negra é uma raça primitiva. A raça negra é uma raça ainda engatinhando nas suas origens. Ainda precisa aprender muito para evoluir. Mas foi a primeira raça que um intelectual, um cientista como Allan Kardec tinha que tecer seus comentários. Entendeu? Porque as outras raças ainda estavam em desenvolvimento. E os primeiros habitantes aqui do planeta Terra eram habitantes de pele preta, eram pretos. Então, como é que Allan Kardec iria se reportar a esse povo, ao nosso amado povo hoje afrodescendente? Entendeu? Dessa forma. Era a linguagem cientista do cientista, a linguagem da ciência, a linguagem científica, o idioma científico é diferente do nosso. Ele aborda friamente as coisas. E naquela época, século XIX, não havia esses cuidados que nós temos hoje, né? Até porque o racismo é legalmente protegido na maioria dos países do mundo, o preconceito é protegido, salvaguardado na maioria das legislações do planeta Terra, entendeu? Até porque não existia ainda naquela época o racismo, nem o preconceito de cor. Então você vai abordar friamente as coisas. Entendeu? Então você vai abordar friamente as coisas. Realmente eram os povos que existiam naquele momento. Eram os povos de cor preta. Entendeu? E eram, na sua grande maioria, então merecia da ciência, naquela época, uma abordagem, entendeu? E o Allan Kardec, auxiliado por espíritos, e era a visão do cientista Allan Kardec, mas também era a visão da doutrina espírita daquela época, que dizia, os povos daquele continente, né, são povos primários, ainda carecem por evolução. Entendeu? Você sabe que até hoje a África ainda se encontram tribos africanas. Como se encontram tribos indígenas aqui. Aqui no Brasil, entendeu? Encontram-se tribos indígenas, que se você fizer uma abordagem espiritual da situação de cada um, você vai chegar à conclusão que são povos ainda iniciantes no seu processo reencarnatório para que possam futuramente evoluir. Entendeu? Existem povos selvagens aqui no Brasil. Mas a palavra selvagem, né, alguns extremistas, como é o caso desse Allan Kardec, eles optam por radicalizar a situação. O extremista não vê a situação de forma equilibrada, não vê a análise científica, a teoria científica. Entendeu? Eles cultuam as paixões descomedidas, as paixões sem nenhum conteúdo intelectual ou sem nenhum conteúdo científico ou esotérico da coisa, do tema abordado. Então, esses povos
brasileiros, esses povos que estão no território brasileiro, de índios, de tribos indígenas, uma boa parte ainda são selvagens, e, segundo a doutrina espírita, conhecida como kardecista, ela precisa de evolução. Ela precisa reencarnar para que algum dia possam ser os povos da civilização. Né? Não é que sejam povos, se transformem futuramente em povos caucasianos, em povos brancos. Não, povos da civilização, que podem ser de origem branca ou de origem preta, que podem ser de origem caucasiana ou de origem afrodescendente, que podem ser de origem europeia, que podem ser de origem asiática, da Eurásia, podem ser de origem brasileira e europeia, australiana. Então, a evolução desses povos é para isso. Não é para serem um dia povos brancos. Não existe povo branco. É o índio e o homem branco. Não existe. Entendeu? Então, para a doutrina espírita, este povo, esses povos africanos, que na época muitos ainda eram nômades, muitos ainda viviam da caça, muitos ainda viviam da pesca, e muitos ainda eram canibais. O canibalismo se originou desses primeiros povos. Mas era natural. Como aqui no Brasil existiam índios canibais, como existiam índios canibais, ainda existem em outras regiões do mundo. Então, a espiritualidade chegou a Allan Kardec, né? O próprio Allan Kardec já era, o próprio Allan Kardec sempre foi um cientista, sempre foi um estudioso, né, da antropologia humana. Ele chegou e disse, consultando os espíritos, consultando a espiritualidade, são povos emergentes, são povos que ainda têm que reencarnar para se habituar à sociedade. De um modo geral, precisam reencarnar, porque não ficarão eternamente como canibais, não ficarão eternamente como nômades, não ficarão eternamente vivendo da caça e da pesca. E a gente, todos nós queremos evoluir, não é? Estamos aqui para quê? No mundo de provas e expiações, para quê? Para evoluirmos, para melhorarmos. Eu quero melhorar. Você também quer melhorar, não quer? Eu acho que sim. Você não quer progredir intelectual e moralmente? Eu quero progredir intelectual e moralmente. Estou ainda na minha fase inicial. Mas só que os silvícolas em estado selvagem da época de agora e os africanos, no início do mundo, né, os africanos no início do mundo, que se originaram, que se fizeram presentes no início do mundo, e ainda no século XIX, eram povos, entendeu? Na sua grande parte, nômades, selvagens, e precisavam reencarnar para se transformar em homens da sociedade. Allan Kardec usava uma linguagem da época fria, uma linguagem da época científica. A linguagem do cientista, minha gente, é diferente da nossa. E sempre o Allan Kardec era um emergente da sociedade intelectual liberal da França. Entendeu? Era um emergente da Revolução Francesa. Entendeu? E a França
ela recentemente tinha abolido a escravidão por imposição da Inglaterra, que foi o primeiro país a abolir a escravatura, e por influência inglesa, que todos nós tivemos influência inglesa, inclusive o Brasil, que foi o último país a abolir a escravidão no mundo, não é? Libertou os escravos. Mas Allan Kardec nunca foi racista, nunca defendeu a inferioridade negra sobre a branca. Nunca foi. A linguagem dele foi científica, de um povo que ainda se iniciava, de um povo selvagem, de um povo canibal. Era comum os canibais. Mas por que ele iniciou pela África? Por que ele fez comentários ao negro africano? Porque foi a primeira civilização do mundo a existir aqui nesse planeta. As primeiras encarnações aqui no mundo. As primeiras encarnações aqui no mundo. Então, como primeiras encarnações, as pessoas, independentemente da cor, eram primitivas. Né? Como primeiras encarnações, que não existia a tecnologia que existe hoje. Quando você encarna, seja no continente, seja latino-americana, seja da Eurásia, entendeu? Seja da Austrália, você encarna hoje com uma bagagem, você encarna hoje com um arcabouço, melhor dizendo, um arcabouço tecnológico, um arcabouço material fantástico. Hoje a tecnologia evolui de forma inacreditável. Hoje você nasce no seu estado primitivo e rapidamente evolui. Você encontra aí crianças se evoluindo intelectualmente de forma inacreditável. De todos os povos do mundo inteiro, independentemente de raça, de cor, de religião. Diferentemente no que era no século XIX ou no que era na primitividade do mundo, da terra primitiva. Então você encontrava seres primitivos. Entendeu? Que ainda eram inferiores, era o que Allan Kardec dizia, que ainda eram inferiores, estavam no seu estágio inferior. Não havia nada. Então você tinha que reencarnar, até você até você atingir vários estágios da perfeição material. Você sair do estado bruto, selvagem, até o estado, o estágio intelectual da sociedade, do mundo emergente, da sociedade francesa, que era uma sociedade de nível intelectual altíssimo. Primeira na música do mundo inteiro, primeiro na intelectualidade, primeiro na ciência do mundo inteiro. Entendeu? Então você tinha que evoluir. Hoje, uma criança nasce em seu estado primitivo, seja qualquer cor que seja, qualquer raça que seja, rapidamente, aos 10, 15 anos, já tem um nível intelectual favorecido. Umas por reencarnações passadas, claro. São os grandes gênios, né, que já vêm com dons de outras encarnações. Outras pela aprendizagem, pelo rápido aprendizado devido às transformações tecnológicas existentes no mundo de hoje. Então a tecnologia
o avanço tecnológico faz com que as raças evoluem mais rapidamente, o que não era naquela época. É por isso que eram considerados seres inferiores. Mas aí vem os extremistas dizendo, taxando de racismo, né, porque hoje em dia existe uma propagação, né, do extremismo. Hoje nós vivemos extremismos de direita e de esquerda. Então, o espiritismo de direita nunca se intitulou espiritismo de direita, porque isso não existe. Não existe. Não existe espiritismo de esquerda nem de direita. O que existe são oportunistas querendo ganhar vez na mídia. Criticando a doutrina espírita, que é uma doutrina que eleva todos os povos. E o objetivo da doutrina espírita não é a elevação material de ninguém, não é a elevação racial de ninguém, é a elevação espiritual. Não é a supremacia material, é o progresso espiritual, o progresso intelectual e moral do espírito, para que um dia nós nos transformemos em espíritos depurados, para que nós nos transformemos em espíritos que são regidos pela lei do amor. Espíritos que são regidos pela lei do amor. A doutrina espírita veio para isso. Não veio para engrandecer materialmente a matéria. Como se o Espírito da verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, na Gênese, no céu ou inferno, eles chamam disso aqui invólucro corpóreo. Os Espíritos nunca deram supremacia à matéria, ao corpo, apenas a parte espiritual. Como é que Allan Kardec perderia o seu tempo engrandecendo cor de matéria, cor de invólucro corpóreo, se o objetivo da espiritualidade sempre foi a depuração espiritual? Para isso que veio o Espiritismo. Aliás, desde as leis mosaicas, desde as leis de Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Espiritismo, doutrina espírita, o objetivo foi a depuração espiritual. O invólucro corpóreo, isso aqui, a matéria não serve para nada. É apenas uma roupagem. Vejam bem, é apenas uma roupagem nossa para podermos sobreviver enquanto perdurar a nossa missão aqui no planeta Terra. Pode ser branco, pode ser verde, amarelo, azul, branco, preto, qualquer cor que seja. Isso aqui não nos serve para nada. Louro, lindo, maravilhoso, de olhos azuis, loira, linda, maravilhosa, de olhos azuis, isso não serve para nada, a não ser durante a nossa encarnação aqui nesta vida. Não interessa a cor, não interessa a raça, não interessa sexo, não interessa nada. O que nos interessa é a nossa depuração espiritual. É a nossa grandiosidade espiritual. Para um dia, segundo o Espírito de verdade, nos transformarmos em espíritos de elite. Elite intelectual e moral. Elite espiritual. Por favor, extremistas, não vão eivar a palavra elite de preconceito, não é? Elite intelectual e moral. E os extremistas adoram isso, né?
adoram eles. Mas o que o Espírito de verdade, o que Jesus Cristo quer, é que um dia nós nos transformemos em espíritos de elite intelectual e moral. Precisamos nos depurar espiritualmente. Precisamos nos desenvolver espiritualmente. Porque a matéria não serve para absolutamente nada, nada, a não ser para a nossa vida aqui, neste plano terreno. Então, esse arquétipo maldosamente inventado de que Allan Kardec era racista, caiu por terra. Eu venho aqui afirmar a vocês, extremistas, o que caiu por terra. Allan Kardec nunca foi racista, e eu vou provar aqui, por A mais B, dando embasamento consoante a doutrina espírita de que Allan Kardec não era racista. Temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, se você observar bem, no Livro dos Espíritos, vamos ver aqui. Várias observações sobre Allan Kardec, sobre a cor, né? Vamos ver aqui. Olha só. Encontrei aqui as questões 789 e 803 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade responde: o progresso reunirá um dia todos os povos questão 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Allan Kardec pergunta, e o Espírito de Verdade responde: não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Cada um com a sua cultura e com seus modos, né, com seus costumes. Cada um com seus folklores and morals. Né? Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Ou seja, o mundo jamais será um só. Nós sempre existiremos através de países, através de territórios, porque temos costumes e hábitos diferentes. Folklores and morals diferentes, segundo o entendimento da sociologia universal. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz diferenças dos homens pela cor. Repito, mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Não faz distinção dos homens pela cor.
Novamente, não faz distinção dos homens pela cor. É a resposta do espírito de verdade, que é o conjunto dos espíritos que assessoraram Allan Kardec na sua codificação, na codificação kardecista. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. Nem viver às custas de ninguém. Todos nós devemos viver às nossas custas. Então, você observa a transmissão do pensamento humanitário do espírito de verdade a Allan Kardec. Entendeu? Dizendo por que o Espiritismo veio. O Espiritismo veio para isso. Não confundam a opinião de Allan Kardec enquanto cientista, que era uma linguagem da época, com a opinião do espírito de verdade, dos espíritos. Allan Kardec é um mero porteiro que fez abrir as portas do universo ao espiritismo, do mundo, do planeta Terra ao espiritismo. Allan Kardec é Allan Kardec. Allan Kardec é o meio através do qual o espiritismo se fez presente. A doutrina espírita, que é mais importante que Allan Kardec, que é mais relevante, que é mais proeminente, que é mais preeminente do que Allan Kardec aqui nesse planeta. Não confundam a análise do homem, do cientista Allan Kardec, embora nunca tenha sido preconceituosa, com a análise do espírito de verdade, com a análise da doutrina espírita, entendeu, extremistas? Com a análise da doutrina espírita, que é a doutrina emergente de Abraão, que é a doutrina emergente de Moisés, que é a doutrina emergente de Jesus Cristo. Não confundam, vocês não irão confundir. Eu estou aqui, venho aqui para ajudar o mundo espiritual e para enaltecer o mundo espiritual. Allan Kardec foi um veículo através do qual a doutrina espírita se manteve de verdade. A doutrina espírita não é a doutrina kardecista, não é a doutrina do cientista Allan Kardec. A doutrina espiritual é a doutrina dos espíritos, do mundo espiritual, da espiritualidade. Entenderam, meus irmãos e minhas irmãs? Então, observem aqui. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. O espírito de verdade respondendo a Allan Kardec. Não vamos aqui enaltecer o que diz o homem, o que diz a matéria, porque Allan Kardec era um ser humano como todos nós somos. O que vocês têm que observar é a doutrina espírita. É a doutrina espírita o que vocês têm que observar. Não a linguagem do cientista. Porque a linguagem do cientista é totalmente diferente do que a linguagem do mundo espiritual. No mundo espiritual, todos são iguais perante a lei divina. É um preceito constitucional, ou seja, é um preceito material e um preceito espiritual. Eu quero isso, é que eu quero que vocês aprendam e saibam a verdade das coisas. Embora, mesmo assim, a análise de Allan Kardec nunca foi preconceituosa.
Então, a humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Uma nota aqui de Allan Kardec. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da encarnação. Então, os povos primitivos daquela época, os povos tribais daquela época, eram povos que, como os de hoje, evoluem através da justiça da reencarnação. Então não há preconceito de cor, nunca houve. O que houve é uma análise material científica de Allan Kardec, complementada pela análise espiritual do mundo dos espíritos, da doutrina espírita, do espírito de verdade. Temos aqui uma outra questão, a 803, também do Livro dos Espíritos. Comprem, leem, se aperfeiçoem, buscam instrução, busquem conhecimento, busquem a verdade. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, a questão 803, capítulo 9, inciso 8º, Lei de Igualdade. Igualdade natural. Questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Allan Kardec, já com um conhecimento espiritual depurado, melhorado, pergunta ao Espírito de Verdade, e o Espírito de Verdade responde: sim, todos tendem ao mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. O sol brilha para todos. Maravilhoso seja Jesus Cristo. Maravilhoso seja o Espírito de verdade. Maravilhosa seja a doutrina espírita. O sol brilha para todos. Brancos, negros, pardos, asiáticos, euroasiáticos, caucasianos. Todos nós, seres humanos, iguais perante as constituições legais universais e as constituições legais da Terra e as constituições espirituais universais. Todos nós somos iguais, todos, sem distinção de nada, já dizia o Espírito de Verdade. Ele foi enfático, ele foi derradeiro, ele esclareceu sucintamente a nossa igualdade, independentemente do nosso invólucro corpóreo. Maravilhoso. Isso nos enche de esperança e de alegria. Todos os homens, aí uma observação, uma nota aqui de Allan Kardec, todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não deu a nenhum homem superioridade natural.
nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos, absolutamente todos, são iguais. Então, você já observa aí, a igualdade de todos. Na questão 879, então, na questão 789, né, ele foi enfático. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Entendeu? Então você observa aqui, pela leitura da codificação kardecista, pela leitura do Livro dos Espíritos, que a espiritualidade sempre gera igualdade, sempre gerou igualdade entre homens, todos os homens, e aí todos os homens, mulheres, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de sexo, sem distinção de religião, sem distinção de absolutamente nada. É o que determina, né, a nossa codificação legal, a nossa Constituição da República Federativa no Brasil. Então, é necessário nós tirarmos esses preconceitos que alguns extremistas querem ressaltar coisas que não existem, entendeu? Coisas que não existem, por causa de um comentário, né, de Allan Kardec em 1862 na Revista Espírita sobre a primitividade da raça negra em virtude de ser a primeira raça a ser encarnada. Entendeu? E é necessário ressaltar que o Espiritismo, ele acredita que podemos reencarnar como ricos, como pobres, como brancos, como negros, como asiáticos. Então não faz sentido nenhum, à luz da doutrina espírita, que os negros sejam inferiores, entendeu? Nem menos instruídos. Isso aí eram espíritos novos, entendeu? Que começaram a reencarnar na Terra. Esses espíritos novos que começam a reencarnar na Terra, como todos nós, como todos os nossos silvícolas, como todos os nossos índios no mundo inteiro, são e estes últimos nasceram em religiões isoladas, né, que vivem vidas primitivas, então precisam reencarnar para se depurar. Entendeu? Então, aí caiu por terra as alegações de extremistas sobre o racismo de Allan Kardec e que a doutrina espírita seguia o racismo de Allan Kardec, etc. Tudo mentira. Mentira. Entendeu? A doutrina espírita corresponde à igualdade, à lei de igualdade perante todos os povos
do planeta Terra. É isso aí, meus irmãos, minhas irmãs, tá? Eu peço que deem o like no vídeo de hoje, que é um vídeo polêmico, entendeu? É um vídeo polêmico, é um tema polêmico, tá? Para, porventura, alguém tenha lido algo sobre o tema de hoje, já está desmitificado, já está derrubado, já caiu por terra, entendeu? A relevância da doutrina espírita acima de tudo, em que todos são iguais perante a lei, segundo as constituições do mundo todo, e todos são iguais perante a lei divina, preceito este normativo em todos os milhões e milhões de universos existentes pelo mundo afora. Entendeu? Pelos universos, pelas galáxias afora. Então é isso aí. Deem o seu like. Dando like no vídeo de hoje, dando like no tema de hoje, você vai fazer com que outras e outras mentes que estejam carentes de conhecimentos espíritas elevem sua sabedoria, elevem sua curiosidade. Entendeu? É importantíssimo o like, muitos likes no vídeo de hoje. Ativem as notificações, né? Porque ativando as notificações, o vídeo também irá se propagar pelo mundo afora. Comentem, deem as suas perguntas. Estão em dúvidas? Deem as suas perguntas, façam as suas perguntas, entendeu? Quantas vocês quiserem, façam as suas perguntas, deem sugestões de novos temas para que eu possa abordar aqui, tá? Porque o meu canal precisa de você, para que outros iguais a você possam ter conhecimento sobre a doutrina, não só sobre a doutrina espírita, sobre todas as doutrinas da espiritualidade, sobre todas as doutrinas da religiosidade e de todas as seitas do mundo em geral. Né? Compartilhem o vídeo. Compartilhem várias vezes para todas as redes sociais, porque divulgando a divulgação, a propagação da doutrina espírita, da espiritualidade, de um modo geral, é um ato de caridade. O meu canal no YouTube chama-se Universo Esotérico. Cliquem em compartilhem, vocês verão o link do vídeo, entendeu? Copiem, colhem o link do vídeo e compartilhem. Tá? Porque divulgar a doutrina espírita e a religiosidade é um ato de caridade. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês do mundo encarnado, do mundo desencarnado, irmãos e irmãs. Namastê, muita paz e muita luz.